Sejam todos e todas bem-vindos para mais uma aula de sustentabilidade e geografia. Olha só, e a gente hoje está aqui com um cenário bem diferente, né? Inusitado. Eu e o professor Giorgio estamos aqui para bater mais um papo aqui sobre um tema importantíssimo, né, professor Giorgio? A gente já vem conversando isso de aulas anteriores e hoje a gente vai dar continuidade porque esse tema, de fato, é relevante e precisa se refletir, certo? Vocês já me conhecem, eu sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais e estamos aqui sempre muito bem acompanhados, né? Eu costumo dizer que quando a gente anda assim em equipe, no coletivo, a gente se fortalece, né? A gente fica bem mais forte, professor Giorgio. E aí a gente conta com a presença aqui da queridíssima Ingrid fazendo a interpretação de Libras, garantindo a acessibilidade, né? Que isso é super importante. A gente tem uma galera massa aqui também na produção, que dá uma assessoria, olha, show, top de linha, viu, professor Giorgio? Que é Stephanie, querida também, e Deivinho, querido, olha só, um beijo para vocês, minha gente. É muita correria aqui por trás das câmeras que vocês nem imaginam, viu? E vou deixar agora a palavra com o queridíssimo professor Giorgio. Bom dia, meu povo bonito, é uma satisfação estar sempre com vocês, amanhecendo, assim, um dia hoje lindo, né? Dependendo do ponto de vista, para quem gosta de chuva, para quem gosta de sol, então dependendo da situação, mas o mais importante é que estamos aqui, vivos, alegres, felizes, né? Contando um pouquinho da nossa história, principalmente da geografia e da sustentabilidade. Embora alguns temas das nossas disciplinas, né, como geografia humana, a gente precise resgatar algumas questões sociais, né? Buscar questões de justiça social, não é? Falar um pouquinho para vocês dessas questões, destas situações, né, do ponto de vista da geografia e da sustentabilidade. Dizer que aqui Stephanie de Mônaco e David Beckham, a gente não é fraco não, o pessoal está ali, ó, no estúdio, né? E Jaqueline Onassi está aqui, ó, fazendo a nossa interpretação de Libras, e a professora Vanessa, ela que veio lá de Fernando de Noronha para cá, fazer, e eu vim de Condado, né? Olha aí. Mas eu estou falando de Condado porque o pessoal assiste lá, viu? Pela TV Nova Nordeste. Um beijo chega, pra galera de Condado, Goiânia, Ponta de Pedra, Barra de Catuama, professora. Eu recebo o recado aqui, ó. Professor, manda um recado pra gente está assistindo, né? Até porque o nosso povo, o nosso público, ele é abençoado, porque chega as imagens da TV Nova Nordeste pelo canal 22.1 agora de manhã. É porque tem 22.1, 22.2, 3, 4. A TV Nova Nordeste, ela tem canais aí para todas as possibilidades. Então vamos lá, começando hoje o nosso componente de sustentabilidade e geografia, e eu passo a bola para a professora Vanessa, ela que está diretamente do Catar. Pois é, gente, como o professor Giorgio colocou, né, a gente transita ali, né, a geografia, ela também trabalha esses aspectos humanos, né, é super importante a gente dialogar sobre essa questão. E aí a gente vem falando sobre a importância, né, da gente trazer uma educação antirracista, né, da gente combater, né, o preconceito, a discriminação racial. Então a gente já iniciou na aula anterior sobre essa temática, né, e hoje a gente vai dar continuidade e a gente falou também, professor Giorgio, que esse tema ele não pode só ser restrito ao mês de novembro, né? O dia 20 de novembro aí, que é a data, né, que marca esse Dia da Consciência Negra, que não pode só se restringir a essa data, nem a esse mês, né? Que isso tem que ser uma prática cotidiana, né? Que a gente precisa, né, entender que diariamente a gente precisa combater o racismo, né? Porque isso não dá mais para tolerar. Você fala numa situação interessante, é o seguinte, durante muito tempo, né, e eu fui professor de duas disciplinas que hoje já não existem mais, né, assim, no currículo, na matriz curricular das escolas, que era Educação Moral e Cívica e OSPB, né? Então hoje são temas transversais, né, que perpassam, que permeiam a história, a geografia, né, do ponto de vista de geografia humana. Tá? Mas, por exemplo, durante muito tempo se comemorava o 13 de maio, né, que é a data da abolição da escravidão no Brasil, né, a data da Lei Áurea, 13 de maio de 1888,
comemorou-se muito tempo, 19 de abril, o dia do índio, não é? E aí a gente precisa, né, a partir de 88, aí foi se construindo novos horizontes, né, quebrando esses paradigmas e construindo novos paradigmas, novos modelos, né, novas concepções. E aí a gente precisa entender que a humanidade, não é, ela não tem distinção de cor, de raça, de credo. A humanidade é o que nos faz seres humanos. E o que nos faz seres humanos a cada dia é o quê? É a convivência com os nossos diferentes. Não é? Porque as pessoas, elas nascem, têm a sua história, e nós precisamos respeitar a diferença do outro. Né? Em que o outro é diferente da gente. Se fosse todo mundo igual, né? Não ia dar certo. Então a gente precisa respeitar e entender que existem níveis culturais diferentes, né? Estágios culturais diferentes, como por exemplo na geografia, na parte econômica, a gente falava muito em países subdesenvolvidos, lembra disso? Hoje a gente não fala mais de países subdesenvolvidos sobre submundo, a gente fala países, né, em ascensão, né, países em desenvolvimento, países com processo de industrialização, né? Então são termos, são nomenclaturas que a gente aos poucos vai mudando essa nossa prática. Então, respeitar, né, a questão da religiosidade das pessoas, respeitar a questão de raça, e cada uma com a sua cultura diferente, que vai agregar, né, e não destoar. Exatamente, né, professor Giorgio? E a beleza, né, está aí nessa diversidade que a gente encontra. A gente precisa, né, entender e reforçar sobre isso, né, que a gente precisa chegar junto dessa luta. Porque se o racismo, ele é algo de fato, né, que ocorre, que existe, a luta ela também contra esse racismo, né, ele precisa ser também real, né? Se o racismo é real, a luta contra o racismo também precisa ser real. E a gente também falou, professor Giorgio, a importância da lei, né, que entrou em vigor em 2003, que exige, obriga que nas escolas tem um ensino da história da África, né? É importante se conhecer essa perspectiva, a riqueza, a diversidade que existe na história da África, porque muitas vezes a história da África, dessa população preta, negra, ela fica restrita a esse processo da escravidão, né? Então, a gente também precisa ter esse olhar, trazer essa outra narrativa, porque ela não só está limitada ao processo, claro que é um processo que a gente precisa falar, porque precisa se ter uma reparação histórica, se deixou marcas, né? Todo o regime escravocrata que existiu com essa população negra. No entanto, né, existe história antes da escravidão. Sim, né? Então, é um avanço muito grande a gente poder trabalhar, né, essa perspectiva dentro da educação. E, se me permite, eu já tenho uma perguntinha aqui no chat, viu, professora? Ótimo. No chat, perguntando se havia escravidão antes da descoberta do Brasil. Né? Antônio está perguntando aqui, eu vou lhe responder, Antônio. Veja bem, a escravidão, ela sempre existiu, né, desde os tempos antigos. Só que a escravidão, ela tinha outras formas, né? Então as pessoas se tornavam escravas por outras formas, não pela cor da pele, não é? Mas escravidão por dívida, isso a gente encontrava muito ainda já na Grécia e na Roma, não é? Escravidão por aprisionamento, não é? Quando uma cidade, por exemplo, aquelas famosas guerras, né? As guerras médicas na Grécia, né? Que é entre os persas e os gregos, onde nós temos a famosa Batalha das Termópilas, né, dos 300 guerreiros de Esparta, em que eu participei ativamente nessa batalha. Né? Ricardinho, o professor Ricardinho também, foi ele que fez aquela corrida de maratona, né, os 44, 42 quilômetros, né, professor Ricardinho? Ele está ali, a maratona, né, a batalha de maratona na Grécia, foi o professor Ricardinho que correu os 42 quilômetros, e quando chegou, disse, vencemos a batalha, pô, desmaiou, né? Mas a escravidão, ela sempre existiu. Agora, a partir do século XV, né, de 1400 e mais precisamente 1415, quando os portugueses, né, atravessam ali o canal do Estreito de Gibraltar e chegam na costa africana, né?
e começam a fazer as suas feitorias, Celta, Ilha da Madeira, né? Açores, e começa ali o périplo africano. Então começa a escravização, por quê? Porque existiam certos reinos africanos que eram inimigos uns dos outros, e aí os portugueses, depois os espanhóis, depois os holandeses, os ingleses, os franceses, eles começaram a usar essas tribos, umas contra as outras, e os que sobravam eram vendidos, eram negociados como escravos. Né? Por exemplo, na África, além do Egito, minha gente, muita gente acha que o Egito não está na África. Né? O continente africano ele tem mais de 52 países. Dentre eles, o Egito. Então, aquela região que está, né, no mar Mediterrâneo, eram um pouco mais desenvolvidas. Tá certo? Mas a gente encontra o reino da rainha de Sabá, que se você lá no Antigo Testamento, né, quando Salomão constrói o templo, né, conclui o templo de Salomão, que passa aquela inauguração, que foi a coisa mais linda do mundo. Eu me lembro como se fosse hoje, né, da inauguração do templo de Salomão. A rainha de Sabá vai até Jerusalém, né, e parece que ela tem um romance com Salomão e tal, tem filhos e volta. O reino de Sabá era um reino importante. O reino de Daomé, professora Vanessa, pouca gente sabe disso. O rei de Daomé tinha um exército formado só por mulheres guerreiras, algo semelhante à lenda das Valquírias. Isso. E é interessante, né, puxando esse link, que muitos dessas pessoas que foram arrancadas dos seus territórios na África, né, e trazidas para cá para trabalhar, né, nas lavouras de cana-de-açúcar, de café, enfim, saíram de reinos, né? Sim. Eram de realezas. Sim. Então é importante. Gangazumba, lembra? Exato. Gangazumba, pois é, seu amigo, não foi? Gangazumba foi meu amigo, pessoal. Exatamente. Então, por isso que é importante a gente trabalhar, a gente trazer, porque também, né, foi essa população, né, com as mãos negras, como a gente costuma dizer, que foi construído esse país. A nossa identidade afro-brasileira, né, ela permeia a nossa cultura, permeia toda a riqueza que existe, né, desses povos. Seja ela na dança, na música, na culinária. Então, a nossa identidade tem essa carga, né, desses povos africanos. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais, né, conversar sobre esse tema que a gente já iniciou na aula anterior, certo? E aí, dando continuidade, a gente vai, né, entender aqui o que é o conceito, o racismo, né? Vamos entender o racismo aí. Vejam só, é um sistema de opressão que nega oportunidade a grupos por conta da sua cor de pele. Né? A gente falou sobre a questão aí do processo da abolição da escravidão, né, que teve um marco lá no 13 de maio de 1888. No entanto, professor, no dia 12 de maio, esses povos eles eram tidos como propriedade dos seus senhores. Sim. E aí, no dia seguinte, no dia 13, eles são libertos, né, jogado à própria sorte. Como é que essas pessoas iam conseguir sobreviver sem um pedaço de terra, sem acesso à educação, sem acesso a questões básicas, né, para que eles pudessem ter oportunidades de crescer socialmente, né, ter ascensão social. Então, essa questão aí ficou muito a desejar, né? Porque se libertou, se deu alforria a esses escravos, né? Essas pessoas, a essa população. No entanto, não se incluiu, né, direitos, não se teve uma política para incluir essa população. Então, começaram a ficar à margem da sociedade. E até hoje se tem, né, esse resquício aí dessa dívida histórica, né, essa questão toda que a gente fala, que é o racismo estrutural, está na estrutura da história nossa, né, da nossa sociedade. Interessante, viu? É isso, aqui, ó. Olha, ele gostou, viu, do close. Do close. Veja, nós temos aí uma política, imagina, o Brasil hoje são 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, né? São 5 regiões. Para que essa notícia chegasse em todas as regiões do Brasil, demorou-se aí em torno de 3 meses, professora. Né? 3 meses. Uma outra situação é que... uma outra situação é isso, aqui, para ficar bonito aqui com o leão ali, ó. Uma outra situação é que
Depois disso, nós tínhamos um ministro das capacidades, logo no início ali da República, né, porque em 1888 foi a Lei Áurea, 1889, 15 de novembro, houve a proclamação da República. Então, logo em seguida, o Rui Barbosa foi o ministro das capacidades. Então, Rui Barbosa, né, como ministro das capacidades, começa a fazer aquele processo de parceria, né, com os senhores de engenhos, principalmente os cafeicultores paulistas, e começam a trazer para cá, por exemplo, os primeiros japoneses, em 1905, depois os italianos, os alemães e outros que vieram da Europa, do leste europeu. Vieram para cá, para São Paulo, Rio de Janeiro, aquela região do Vale do Paraíba, trabalhar nas fazendas de café. Porque, logicamente, quando os escravizados souberam que eles eram livres, eles não quiseram nem pensar duas vezes. Lógico, alguns casos vão preferir continuar nos engenhos, ou nas casas, né? Nas pessoas onde eles já tinham um certo costume. Mas ele teve um decreto que mandou-se queimar toda a documentação que tinha de registros com relação ao tratamento dado aos escravizados no Brasil. E depois essa política ficou conhecida aí como a política do embranquecimento, né, no Brasil, quando começou-se a trazer para cá os imigrantes europeus para, entre aspas, embranquecer, né, a nação brasileira. Veja, isso já era um resquício, né, um restinho dessa ideia que se tinha, né, com relação da diferença entre raça, questão da eugenia, né, que a eugenia é uma raça superior à outra, que isso não existe, a raça humana é uma só, humanidade é uma só, tá? Então a gente não ia ter o asiático, ia ter o nórdico, né, como a gente chama, imagine, o pessoal da Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, os chamados vikings, ou homens do norte, né? Então você vê os genótipos, aí vamos para a biologia, falar com a professora Carol, né? A biologia, a ciência, quando se fala na questão dos fenótipos e genótipos. O genótipo vem da genética, né? E os fenótipos são os aspectos físicos, professor Ricardinho, né? Muito bem, professor, muito obrigado. Pois é, né? A cor do cabelo, a orelha, o lóbulo da orelha. Eu estudei, se eu não fosse professor de História e Geografia, era de Ciências, viu? Mas vamos lá, professora Vanessa. Pois é, né? E é justamente isso, porque quando essa população vem para cá, eles só eram reconhecidos como essa propriedade dos seus senhores, eles nem eram conhecidos como seres humanos. Olha a gravidade, a violência, né? Como essa população foi tratada. E aí, de repente, se liberta uma lei que só tinha apenas 2 artigos, né? E fica essa população aí jogada à própria sorte, né? Então, isso se tem, né, uma reflexão, né, reflete, melhor dizendo, até hoje dentro da nossa sociedade. Por isso, quando a gente fala de reparação históricas, é necessário, né, políticas públicas que possam afirmar da representatividade, né, da voz e incluir essas pessoas. É como se tivesse numa corrida, né, professor? Colocar um mais à frente, né, onde tem a oportunidade de ter acesso a uma educação de qualidade, a ter moradia de qualidade, né, de acesso à alimentação também, segurança alimentar, que é importante, enquanto o outro não tem esse acesso, né? E a questão de várias, né, saneamento, tudo isso engloba. E aí, quem é que vai ganhar, né, nessa corrida aí? Então, é importante que a gente reflita sobre essa perspectiva, por isso que tem aí, né, as políticas de cotas, é justamente para reparar esses danos todos que foram causados a essa população. E então, a senhora falou, não, pode passar o slide já, que eu vou adiantando aqui um assunto. A senhora falou dos povos indígenas e dos negros, mas a gente falou mais dos negros. Os povos indígenas, eles são povos tradicionais da América, não é? Quando o branco europeu, vamos chamar assim, chega aqui, ele já encontra essas tribos indígenas, os tupis, os guaranis, os chavantes, os tamoios, os marins, os caetés, né? Os iremos falar também dos então, indígenas. Vamos lá. Exatamente. E aí, olha só o que esse garoto pergunta. Existe uma forma de racismo que também abrange questões territoriais? Sim. Existe sim. Olha aí a resposta do rapaz. Existe sim. É o racismo ambiental, causador de injustiças cometidas
contra grupos vulneráveis. E não só está incluído essa população preta, assim como as populações indígenas, né? Os povos indígenas, as comunidades quilombolas, né? E fatores determinantes desse racismo, né, ambiental está aí, né? Sem estrutura urbana, né? A falta de saneamento básico, falta de empregos, né? O desemprego também recai muito sobre essa população. Falta de educação boa, de qualidade, a saúde de qualidade. Então, todos esses fatores aí são determinantes, né? E são aí o que a gente pode identificar como racismo ambiental, certo? Olha aí, as periferias brasileiras são um exemplo notável de como o racismo ambiental se desenrola. Olha o que a gente estava falando, né? A falta de saneamento, as moradias precaríssimas, né? Em lugares super vulneráveis, insalubres, certo? Então, tudo se recai na periferia e por conta dessa questão histórica aí, boa parte dessa população negra está dentro das periferias, justamente porque quando foram libertos não foram incluídos, né? Não deram oportunidade para que essas pessoas pudessem ter ascensão social. Claro, existiram movimentos, né? Existe um movimento social, um movimento dos negros que conseguiram alguns avanços. Hoje a gente vê, né, alguns avanços diante de algumas situações, né? A questão da representatividade, existindo pessoas negras na política, né? Existindo na TV, né? Se falando do empoderamento, do cabelo black. Tudo isso são avanços, sim, conquistas, mas ainda está pouquinho, né? Precisa avançar mais. Eu me lembro de uma situação nos Estados Unidos, nos anos 60, né? Na época de Malcolm X, na época Panteras Negras. de Martin Luther King, né? Em que em alguns estados americanos, os negros eles não podiam andar na calçada. Né? Eles tinham banheiros tinham afastados. Bairros Isso. só para negros, e nos ônibus, quando começaram a usar o mesmo ônibus que os brancos, eles sentavam lá na metade do final do ônibus. E aí tem uma história de uma mulher, não é, que ela sentou e um branco chegou e disse: se levanta que eu quero sentar nesse seu lugar. E ela não. Ela não deixou, disse: não, o ônibus é para todo mundo e eu vou ficar aqui. Então foi o primeiro momento em que na história, né, dos Estados Unidos, acho que talvez ali no Tennessee, nos Estados Unidos, né, que tinha alguns estados que o racismo era muito mais forte, né, principalmente na região sul dos Estados Unidos. E aí, quando a professora coloca nessa imagem as periferias, as favelas, professora, eu até falava numa aula com o professor Gilson, vou dar um abraço para ele aí, professor Gilson, e dona Cristina e seu José, que assiste a aula da gente. Um beijo. Sobre a questão das favelas, né, dos morros no Rio de Janeiro, quando surgiram no início do século, aí, 1800 para 1900, mais precisamente, porque a Guerra de Canudos foi em 1897. Então, 3 anos depois, alguns foram levados presos para o Rio de Janeiro. Então, quando chegou lá, o presidente da época, Prudente de Moraes, disse: o que é que eu vou fazer com isso? Por que trouxeram esse povo para cá? Né? E aí, mas esses favelados, por que favelados? Porque existe uma planta no sertão, né, no sertão da Bahia, além da coroa de frade, do chique-chique, né? A gente não tem muito cactos, mas tem palma. Tem uma planta chamada favela, né? Uma planta chamada favela, e que enganchava a roupa dos soldados, né? E ela tinha o espinho, era mole, então queimava, quando furava, soltava o líquido que queimava. Então, o pessoal do sul que vieram para cá, do Sudeste, para a Guerra de Canudos, ele ficava danado com isso. Então, foi um povo favelado. Então, quando eles chegaram no Rio de Janeiro, que o governador mandou libertar, esse povo ia para onde? Isso. Coincidentemente, com o final da escravidão, né, 1900, e aí eles foram para os morros e começaram a construção dos barracos. Né? A gente vê aqui nesse slide, coloca aí, por favor, Deivinho, em tela cheia. Quando você tem aí esses barracos, veja que eles são na periferia, são afastados dos centros urbanos. Né? Então, lá no Rio de Janeiro, veja, a praia, inicialmente, no início do século XIX para o século XX,
A beira-mar não era ainda uma área tão privilegiada. O Rio de Janeiro era do porto. Foi preciso depois, né, Mena Barreto fazer uma reforma, uma urbanização no Rio de Janeiro. Acho que você já falou disso em uma aula sua, que eu me lembro. E aí derrubou-se aqueles casarões, aqueles, né, os cortiços, e fez uma reformulação. E empurrou essa população pobre, formada por negros, por nordestinos que foram da Guerra de Canudos, que chegaram no Rio de Janeiro e foram para os morros. Né? É quando surgem as favelas. Isso. Né? Exatamente. Tá vendo, professor Giorgio aí? É conhecimento demais. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Tá, e não tem nada nesse mundo que eu não conheça demais, viu, professor Ricardinho? Exato. Vamos avançando então aqui, né? Lá. Então, injustiças ambientais. Aí, como é que a gente pode identificar, né? Favelas com alto risco de deslizamento de terra. Olha aí o que a gente estava, né, conversando. Lixões também, né? Geralmente ficam mais nessas áreas periféricas. Áreas urbanas não atendidas por saneamento básico, também a gente estava falando, né, que são aí fatores que determinam essa questão de injustiça ambiental, racismo ambiental, como a gente está abordando aqui na aula, certo? E aí, vejam, o trecho do artigo 5º da Constituição Federal diz a seguinte questão: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Apesar de estar, né, ali registrado na nossa Constituição, né, ser garantido por lei que todos são iguais perante a lei, né, sem distinção de cor, sexo, enfim, etnia, credo, pois é, religiosidade. Infelizmente, né, o que a gente vê ainda é muita desigualdade, muita injustiça, né? E aí a gente precisa, de fato, lutar, de fato, né, chegar junto. Por mais que não somos, né, eu e o professor Giorgio, não somos pessoas negras, né, talvez não sofremos desse racismo ambiental, desse racismo, né, dessas injustiças, mas a gente pode chegar junto desse movimento, né, dessa luta, certo? Então, não só se limita à população negra, mas a todos nós, de chegar e lutar junto com essa população, né, aí que vem sofrendo. Então, vamos só trazer aqui o conceito do racismo ambiental, né? Refere-se como comunidades de minorias étnicas são sistematicamente submetidas a situações de degradação ambiental, que a gente estava falando ali, né? A falta de estrutura urbana, saneamento, desemprego também que recai, enfim. Então, as principais vítimas do racismo ambiental são a população pobre e negras, as quilombolas e as indígenas, que a gente estava falando isso anteriormente. Ok? Então, os povos menos favorecidos socialmente são sobrecarregados dos danos ambientais impostos em seus respectivos territórios. Ok? Então, um movimento antirracista no Brasil, né? Quebrando o preconceito, construído desde 1500, o que a gente estava falando. Então, a importância aí do movimento negro e do movimento indígena para que a gente possa avançar, né, para esse país mais igualitário, né, esse país aí mais justo, certo? E com isso a gente vai finalizando a nossa aula, professor Giorgio, já estourando o tempo aqui. Que pena, né, professora? Pois é. O que é bom dura pouco, mas a gente volta, se Deus quiser, no outro momento. Fique com Deus e até outra hora. Pois é, gente, foi bom estar aqui novamente com vocês. Um grande abraço e um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, meu amor. Tchau. Não chore assim, meu bem. É cantor.